Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje é Ricardo Peixoto de Melo, médico veterinário e coordenador de projetos de pecuária leiteira do Reagro. O tema da nossa entrevista será o alto custo das commodities e o impacto na produção de leite. Ricardo, prazer receber você aqui no programa, seja muito bem-vindo. Oi, Divino, boa tarde. Uma satisfação para mim aí participar do programa de vocês. Um abraço a todos aí de Goiás, especialmente ao pessoal aí da região de Rio Verde que nos ouve nesse momento. Cara, você é mineiro? Eu sou mineiro. Mineiro de Belo Horizonte. De Belo Horizonte. Rapaz, o que tem de mineiro tem participado aqui, muita gente, mas só gente competente, viu? Só gente bom. Opa, que bom. Satisfação saber que os mineiros estão contribuindo aí com o pessoal de Goiás. Cara, vamos falar então a respeito, primeiro, dos altos custos das commodities, né? Quer dizer, aquela história, sempre quando a coisa é boa para um, é ruim para outro, né? Então, para quem trabalha com leite, o momento não é o mais favorável, digamos assim. Como é que você, enquanto profissional da área, vê essa questão do alto custo do milho e da soja? A gente está passando por um momento complicado, né, Divino? E assim, o mercado está muito confuso, né? Principalmente em relação aos preços aí do milho e da soja. A soja a gente tem visto uma estabilidade maior, apesar dos preços altos, né? Mas o milho ainda com uma imprevisibilidade muito, muito grande, né? A gente está falando aí de milho aí de 90, 95 a saca, e já tem perspectivas aí no mercado desse milho passar a R$100, né? Então já tem até algumas negociações sendo feitas nesse patamar de preço. E aí, quando a gente olha internamente para o sistema de produção de leite, né, nós somos muito dependentes desses dois insumos. Ou seja, o milho é o principal concentrado energético que a gente utiliza na formulação da dieta dos animais, e a soja é o principal concentrado proteico. Então, a gente está, como você disse, né, a gente tem uma perspectiva boa aí para o produtor de milho, né? E de soja também, mas um mercado muito favorável aí aos produtores de milho. Mas realmente, quando a gente pega a turma da pecuária, e eu falo pecuária não só de leite, que é a que eu convivo mais, mas também a pecuária de corte, sendo muito pressionado aí do lado do custo. Então, se a gente pensar em produção de leite, nós estamos falando de um custo alimentar aí que a gente tem visto, tanto em fazendas de Goiás, que a gente participa de alguns projetos, quanto nos nossos projetos em Minas Gerais. Nós estamos falando de custo alimentar considerando só as vacas, né? Tanto as vacas em produção de leite quanto as vacas secas, nós já estamos falando em custo alimentar aí próximo de 1,10, né? Se a gente imaginar que esse custo alimentar ele representa aí, variável, né, de fazenda para fazenda, obviamente, mas ele vai representar algo aí em torno de 50% do custo total de produção do leite, nós estamos falando de um custo próximo aí de R$ 2,20, que é muito próximo do que os produtores têm recebido aí na média, obviamente também aí com alguma variação. Então isso tem pressionado bastante aí a atividade nesse sentido. É hora do produtor buscar muita eficiência nesse ponto específico aí da fazenda, que é a alimentação dos animais. Ô Ricardo, a gente vê, por exemplo, no caso do corte, do gado de corte, a gente vê a arroba aí em patamares altíssimos, né? No caso do leite, por que o produto não está acompanhando esses preços das commodities, os preços dos insumos de uma forma geral? Divino, a gente teve um aumento do preço do leite, né? Se a gente pegar o ano passado, foi um ano, apesar dos desafios, né? Foi um ano até bom para a maioria dos produtores, né? Claro, aqueles produtores que foram eficientes, né? Que buscaram eficiência dentro do seu negócio.
Mas com esse aumento do preço, realmente o preço do leite ele não acompanhou na mesma proporção, né? E aí a gente tem o mercado de leite, ele é muito dependente do consumo interno, né? E aí com essa questão da pandemia, de redução, né, uma retração da atividade econômica, desemprego em alta, isso reflete muito no consumo das famílias. Então a gente não tem, obviamente, uma resposta na mesma magnitude aí no preço do leite. E além disso, recentemente, né, a gente teve também uma importação, isso está acontecendo agora no momento, a gente teve uma certa, mesmo com o dólar alto, que teoricamente favoreceria a nossa exportação de leite, né? A gente teve importação de leite também no país, então isso pressionou um pouco uma certa estabilidade nos preços de leite. Mas tá Eu acho faltando que, leite no mercado interno? Porque na verdade, para não importar, a justificativa seria a falta do produto, né? sim, de certa forma, não é uma falta muito grande, né? Mas as empresas acabam, dentro da oportunidade de compra, né? Aquelas empresas que trabalham com leite em pó, elas têm a oportunidade de comprar no mercado externo, né? Então, se ela tiver alguma oportunidade de leite mais barato no mercado interno, ela acaba importando alguma coisa. Apesar disso representar pouco no nosso mercado, de maneira geral, em torno de 70% aí do nosso consumo de leite ele é fluido, né? Então ele tem que ser abastecido pela indústria nacional, né? Pelos produtores nacionais. Mas sempre que o mercado está um pouco ajustado, qualquer quantidade de leite que entra já é suficiente aí para ter uma pressão de baixa aí pelo mercado. Mas nesse momento a gente tem uma certa estabilidade do preço. A gente não sabe até quando isso vai perdurar, essa estabilidade, que eu acho que depende muito dessa retomada econômica aí do país, para a gente ter mais consumo, obviamente, né? Mas isso está muito relacionado à conduta em relação à pandemia e à retomada da economia mesmo. Queira Deus que agora, com essa abertura aí agora e a possibilidade de vacinação, a gente tenha uma certa retomada aí do nosso mercado, né? O Ricardo, o setor de grãos, ele é muito unido, acaba que ele é um setor que tem uma eficiência muito grande no sentido de reivindicar. Ele sabe reivindicar e ele tem um poder muito grande. A prova disso foi no final de semana, agora no dia 15, o pessoal foi para Brasília e fez um barulhão danado. No setor do leite, parece que a coisa é meio desorganizada, assim, a cadeia não é tão organizada, os produtores em si. Ou eu estou enganado? Eu acho que existe sim, Divino, eu acho que como setor, né, eu aí me incluindo nele, a gente tem várias instituições aí desempenhando um papel muito interessante nesse sentido de organizar a cadeia, né? Uhum. Então hoje a gente tem, por exemplo, a Abra Leite, que tem feito um trabalho muito interessante a nível de governo mesmo, né? Sendo Uhum. bastante atuante aí nos temas que interessam ao setor. A gente tem empresas aí investindo muito na questão do marketing, né? De divulgando o que é a atividade leiteira, o quão essa atividade é importante aí para o país, principalmente na geração de emprego. Então, acho que ainda tem uma caminhada grande, né, como você disse, porque a atividade leiteira ela é muito pulverizada, né, porque a gente tem desde produtores muito grandes a produtores muito, muito, muito Uhum. pequenos. A atividade leiteira, talvez, ela é uma das poucas aí das atividades, eu estou falando das atividades agropecuárias, né, Uhum. que ainda permite a produção com eficiência em escala pequena. Então, isso eu acho que dificulta um pouco essa agregação dos produtores. Mas existem entidades hoje trabalhando, a própria CNA, né? Eu falei Uhum. da Abra Leite, mas a CNA também tem feito um trabalho mais intensivo nesse sentido.
Então, acho que isso é uma caminhada, né? Mas nessa marcha de Brasília eu participo de vários grupos aí da pecuária, e eu vi uma movimentação nos grupos assim, de lideranças do setor, de produtores influentes, chamando as pessoas para participarem. Então, nessa marcha de Brasília aí, com certeza, teve produtor de leite lá representando aí a cadeia de alguma forma. Agro e Prosa. Ricardo, o produtor tem alternativas para substituir o milho e a soja? Ô Divino, existem alternativas, né? Isso vai depender do nível de produção desse produtor, né? Então, para aqueles produtores que trabalham com vacas de médias mais altas, né? Eu estou falando assim, aqueles rebanhos aí com acima de 25 litros de média, a gente tem oportunidade, mas essa oportunidade ela não é muito grande, porque às vezes se a gente reduzir muito o milho ou reduzir muito o farelo de soja, às vezes o que você economiza na diferença de preço, você pode perder em desempenho dos animais. Certo. Né? Produtores abaixo de 25 litros aí, eles têm uma oportunidade maior aí de trocar esses insumos por outros substitutos, né? Então, no caso do farelo de soja, aí a gente tem oportunidade de utilizar farelo de algodão, a gente tem oportunidade de utilizar o DDG, né, que é um resíduo da indústria do etanol, né, das empresas que usam milho para a produção de etanol. Tem o resíduo de cervejaria, que tem uma quantidade grande de proteína aí, que pode substituir a soja. E aí, igual eu falei anteriormente, a magnitude de substituição ela depende do nível de produção dos animais. E quando a gente vê o milho, né, a gente tem, para algumas regiões, a polpa cítrica, né, que é um resíduo da indústria da laranja, é possível de substituir o milho. Para vocês aqui tem muita disponibilidade de casquinha de soja, que pode substituir o milho também, né? E vários outros subprodutos aí da indústria, principalmente. Mas um ponto fundamental aí para o produtor, né? Por exemplo, pensando no milho hoje, né? É ele ter uma forragem de muita qualidade, né? A maioria dos produtores utilizam silagem de milho, né? Então, assim, quanto mais milho tiver na sua silagem, ou seja, quanto mais o produtor for eficiente, ou seja, o produtor de leite sendo um agricultor eficiente, eu acho que é a melhor estratégia que ele tem para usar o mínimo de milho possível nesse contexto. Então, nesse preço de milho hoje, a gente tem que ter mais, isso é sempre, né? Mas mais do que nunca, a gente tem que ter uma silagem de muita qualidade. E aí, quando eu falo silagem de qualidade, para o produtor que nos ouve aí ter uma referência, né? É uma silagem que tem acima de 30% de amido numa análise, por exemplo, né? Certo. Uma silagem que vai ter em torno de 40% de fibra, né? E pelo menos uns 30% de amido. Com isso, ele consegue minimizar o uso de amido ou o uso de milho que ele teria que adquirir no mercado. Então, eu penso que para esse produtor, a economia de milho ela vem principalmente numa silagem de qualidade e depois, obviamente, ele buscar no mercado algumas alternativas, igual a gente falou anteriormente. Bom, haverá uma baixa na produtividade de milho safrinha. Por exemplo, tem produtores que estão falando em até 50% de perca aí da produção. Você acha que isso vai ter que nível de impacto na cadeia do leite daqui para frente? Bom, Divino, eu acho que aí vão ser 2 pontos, né? Porque com a expectativa de baixa produtividade na safrinha, eu vejo que tem uma tendência, né, ou de milho estabilizar num patamar muito alto de preço, e aí aquilo que a gente falou lá no início da entrevista, dos patamares de custo, né, continuarem altos. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que é direto no produtor de leite, principalmente para aqueles que estavam considerando o milho safrinha para o seu estoque de volumoso do ano, né?
Então eu tive a oportunidade de andar pelo estado de Goiás aí nessa última semana, e eu vi roças que eu acho que vai dar menos do que os 50% que você disse aí. Uhum. Tem produtor que não vai colher praticamente nada, né? Isso mesmo. E aí esse produtor, ele vai ter que tomar algumas medidas dentro da fazenda, né? Ele vai ter que primeiro, né, na minha opinião, economizar o máximo possível de silagem, né? E aí quando eu falo economizar, não é restringir a alimentação dos animais. Porque se você restringir a alimentação dos animais, o leite vai diminuir, o leite diminui, obviamente, diminui receita, e às vezes os seus custos fixos continuam os mesmos. Isso. Então, para o negócio, isso pode ser muito desastroso. Mas eu vejo uma maneira do produtor utilizar essa silagem de maneira mais eficiente. Ele pode, por exemplo, diminuir o desperdício no silo. É muito comum a gente ir nas fazendas, Divino, e às vezes o produtor está limpando o silo lá, jogando silagem fora, porque ele descarregou errado, ou porque o funcionário está descarregando de maneira errada. Então a gente tem uma recomendação de uma retirada na faixa do silo lá, em torno de 20 a 30 centímetros por dia, né? Certo. E às vezes e ele tem que tirar essa camada no silo em toda a face por dia. Se ele vai deixando alguns pontos para trás, esses pontos que vão ficando para trás, eles vão perdendo, porque vai ficando exposto ao oxigênio, e esse ponto de perda, às vezes chega num ponto onde é impossível fornecer isso para os animais. Ou porque os animais não vão comer porque já está muito estragado, né? Ou porque tem um risco de levar mofo para esses animais e desenvolver algum tipo de doença, ou mesmo diminuir o consumo dos animais. Então esse é o primeiro ponto que eu vejo que o produtor pode atuar. Se você está utilizando mal o seu silo, o primeiro ponto é interromper a perda de silagem na fazenda. O segundo é a perda no coxo. Às vezes o produtor está colocando ou muita comida no coxo, mais do que a vaca precisa, e às vezes está sobrando muita comida no dia seguinte, esse é um ponto. Ou às vezes o produtor não tem uma estrutura de coxo adequada, e as vacas, Divino, na hora que elas comem, elas têm um movimento de cabeça. Elas empurram a comida ou para o lado, ou para frente, ou para trás. Se você não tem uma boa área de coxo, essa vaca vai jogar a comida no chão, e uma vez que essa comida foi para o chão, ela não foi para a vaca, né? E ela foi perdida. Então esse dimensionamento do coxo é extremamente importante. É fundamental para você não ter perda de alimento. E quando eu falo perda de silagem, hoje o produtor tem que lembrar. Nós estamos falando de uma perda de silagem onde se tem milho de R$90 o saco. É verdade. Né? Literalmente o amarelinho do milho hoje virou ouro. Então essa é uma medida simples. A outra medida que o produtor pode fazer é se planejar, é fazer conta, né? Falar quantos animais que eu tenho para alimentar, por quanto tempo a minha silagem dá, e se ela não for suficiente para todo o período, o produtor tem que trazer algum alimento de fora, que ele pode tentar comprar uma forragem, ou ele pode diminuir a inclusão de silagem na dieta, acrescentando, por exemplo, algum tipo de subproduto que ele tiver disponível na região. E aí, quais subprodutos? Casquinha de soja, resíduo de cervejaria, resíduo de tomate, vários tipos de resíduo, e o estado de Goiás é muito rico nisso. Então, é o produtor pensar na sua estratégia. E de tudo que o produtor pode fazer é ver se ele consegue reduzir o rebanho, se as outras alternativas não forem suficientes. Como reduzir rebanho? Às vezes tirar alguma categoria que não está contribuindo para a renda do rebanho agora, né? Às vezes tirar vacas que não são mais produtivas, né, ou que a produtividade é muito baixa, aquela vaca que te dá uma margem muito pequena, né? Aquela vaca, às vezes, que não está gestante, já está no final da lactação, né? Que ela, às vezes, já está até programada para um descarte, talvez é adiantar o descarte dessa vaca, né? E quando eu falo descarte, eu não estou falando de descartar aquelas vacas que são boas. Eu estou falando de descartar aquelas vacas que estão contribuindo pouco com a margem do negócio, né? Às vezes, retirar alguma categoria do rebanho, alguma categoria de recria, num determinado momento. Se o produtor tiver pasto, por exemplo,
ele pode pegar alguma categoria da recria que tem uma demanda de ganho de peso baixa e colocar, às vezes, esses animais a pasto por um tempo, né? De repente, ele atrasa a inseminação de alguns animais, porque o animal vai ganhar pouco peso no pasto, né? Aí, ao invés dele inseminar, ele pode atrasar um pouquinho isso. Então, tem várias estratégias. O que eu acho, nesse momento, o produtor que está passando por problema de estoque de silagem, ele tem, na minha opinião, que fazer conta todo dia. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Ricardo, uma coisa que eu fico pensando aqui, eu quero entender melhor é o seguinte: existem algumas estratégias que o produtor possa fazer para medir se o milho está sendo bem aproveitado ou não? Pois é, Divino, nós falamos tanto aí nesse aumento do preço do milho, né? Então, nada mais justo nesse momento que a gente aumentar o aproveitamento desse milho para o animal, né? Então, o primeiro ponto que o produtor tem que ficar atento em relação ao aproveitamento do milho, né, é em relação à moagem, né? A gente, quanto mais moído tiver esse milho, maior vai ser o aproveitamento pelo animal. Ah, então ele tem que ser mais fino. Isso, mais fino possível. E o quanto mais fino, né, a gente consegue analisar essa granulometria hoje. Ou seja, eu posso coletar uma amostra do meu milho moído ali, mandar para o laboratório, e avaliar se o meu moinho, se aquela peneira que eu estou usando, ela está me entregando uma granulometria adequada para as vacas. Então deixa eu ver, se eu entendi. Se ele está mais moído, a digestibilidade dele é melhor. Exatamente, ou seja, para cada quilo de milho que você der para a vaca, ela vai ter um aproveitamento maior. Então né? nas fezes não vão ter aqueles grãos inteiros, né? Isso, ou seja, se eu aumento o aproveitamento do milho, eu diminuo o aparecimento desse milho nas fezes dos animais. Então, o primeiro passo para o produtor conseguir aumento da digestibilidade desse milho é a granulometria, que ele pode analisar isso, ele pode pegar, igual eu falei anteriormente, ele pode coletar o milho que ele está moendo lá na fazenda, falar se essa granulometria que essa máquina minha que eu tenho aqui na fazenda, com a peneira que eu uso, está me entregando um milho na granulometria correta, né? Ele pode pegar aí umas 200 gramas aí, enviar para o laboratório e pedir uma análise de granulometria. E o que a gente espera dessa granulometria? Que ela venha aí em torno de 500 a 550 micras, tá? Na análise, granulometria média. O que a gente vê? Toda vez que esse milho passa dessas 500, né? E às vezes a gente tem milho de 700 micras, 1000 micras, por exemplo, né? Esse milho ele fica muitas vezes com 85, 87 de digestibilidade, enquanto eu poderia trabalhar com um milho aí com digestibilidade de 93, 94%. Aí cai a conversão alimentar, né? Cai, exatamente, cai a conversão alimentar, com certeza. Então esse é o primeiro ponto aí para a gente obter isso. A gente não pode também esquecer, como você bem lembrou anteriormente, é o milho que está na silagem. A gente tem que lembrar que para aquele produtor que fornece silagem de milho, boa parte do milho que a vaca come no dia vem da silagem, né? E aí o ponto que o produtor precisa monitorar é, primeiro, o ponto de colheita desse milho, ou seja, se eu espero esse milho ficar muito maduro, né, na planta, eu tenho dificuldade de processar esse milho, esse grão de milho na colheita. E se eu colho o milho muito jovem, eu colho um milho com muito pouco amido, ou seja, o grão ainda não encheu de amido, que é o que é interessante para a vaca. Então o produtor, primeiro, ele tem que colher no ponto certo, né? E o que é o ponto certo que a gente tem recomendado, Divino? Que esse produtor colhe essa planta quando a linha do leite no grão tiver em torno de metade a no máximo 3/4. Né? Interessante. E que ele utilize uma máquina que consiga processar esse grão. Certo. E aí o que a gente tem recomendado? Que se ele pegar uma amostra lá equivalente a 1 litro, né? Uma amostra equivalente a 1 litro da silagem dele, que ele tenha menos de 5 grãos inteiros ou quebrados. Que aquele grãozinho que está só trincado. Certo. Tá?
Então, essas são as maneiras que o produtor tem de buscar o ganho de eficiência aí no uso do milho. Eu acho que isso vai ser uma tônica daqui para frente, sabe, Divino? O produtor de leite, ele vai ter que aprender a trabalhar com o mercado de milho e ele vai obrigatoriamente, para ele ser competitivo, ter que estar atento em relação a esse aproveitamento do milho. Nós já estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista, mas eu fiquei com uma dúvida. Você falou de laboratório e num determinado momento eu até citei aqueles grãos inteiros que ficam nas fezes. Existe alguma maneira de fazer uma análise dessas fezes para saber como é que está o aproveitamento desse amido, desse milho, se está bom ou não? Sim, com certeza. A gente pode também, né, coletar as fezes desses animais. Aí normalmente a gente coleta as fezes de uns 10 animais do lote que está produzindo mais leite, né? A gente faz uma amostra composta desses animais, de 10 animais, mistura, né? E coleta em torno aí de 300 gramas dessas fezes. Certo. Congela esse material e envia isso para o laboratório e pede uma análise de amido fecal. E aí o que a gente tem visto? A gente tem que trabalhar com digestibilidade a amido acima de 90%. Então a gente tem visto que toda vez que esse número diminui de 90%, a gente tem uma perda significativa aí na produção de leite. Eu tenho trabalhado e tenho analisado isso para as fazendas conseguirem trabalhar com 90% a 95% aí de digestibilidade do amido. Ou seja, aproveitando o máximo possível desse milho. Nós estamos aqui no final. Só para complementar. Pois não, pode falar. Divino, muito rapidamente, uma outra tecnologia, né, nós não vamos entrar em detalhes dela aqui, mas que aumenta muito o aproveitamento do amido pelos animais, é a tecnologia da ensilagem do milho moído, tá? Essa é uma tecnologia fantástica que aumenta muito a disponibilidade do amido e que eu acredito que seja uma alternativa aí para os produtores aí no médio prazo. Ela permite, além da estocagem do milho, né, que pode ser interessante para o produtor, ela ainda aumenta a disponibilidade do amido também. Bom, nós vamos voltar depois para falar disso. Opa! Eu vou precisar de você aqui depois para a gente tocar nesse assunto, viu? Será um prazer abordar isso aí para discutir isso aí com vocês. Ricardo, nossa, que bom falar com você. Quantas informações importantes e interessantes você trouxe aqui. Esse programa está à sua disposição. Utilize quando você quiser e nós vamos voltar a tocar nesse assunto com certeza. Muito obrigado, viu? Perfeito, Divino. Eu que agradeço aí a oportunidade. Um grande abraço para você aí, sucesso com o programa, defendendo aí o agro aí dentro da região. Um abraço a todos aí da região de Rio Verde. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.